doutrina. Aleluia. Credo é separar o que a denominação crê do que ela não crê. E eu reparei, revistei, procurei a palavra doutrina, que quer dizer ensino ou instrução. Aleluia. Nós temos apenas uma doutrina. E esta doutrina que nós temos é a doutrina que ela sai da palavra. Todo credo, toda doutrina que alguma vez já foi fundada por um homem, seja padre, papa, bispo ou pastor, está errada e fora da palavra de Deus. Porque Deus não precisa ser conduzido pelo homem. É o homem quem deve ser conduzido por Deus. Nunca é a mulher que conduz o marido. É sempre o marido que conduz a mulher. Não é a igreja que conduz a Cristo, mas é o Cristo que conduz a igreja. Porque Cristo é o cabeça e a igreja, ela é o corpo. Glória a Deus. Sambelangai. Doutrina é conjunto de ensinamento que um grupo acredita e segue. Se esta doutrina não for a doutrina que a Bíblia, ou seja, que Cristo estabeleceu através dos seus apóstolos, ela está completamente errada. Amém. Glória a Deus. Oh, glória. O que nós conseguimos notar, os testemunhos de Jeová, no credo que eles implementaram, é que não se deve dar sangue ao homem, mas Deus, para salvar o homem, para redimir o homem, para resgatar o homem, Deus usou o seu próprio sangue. Porque nós aprendemos que a vida está no sangue, e Deus, para dar a vida, para recuperar os seus filhos, Ele tinha que derramar sangue. Então esse credo nos testemunha de Jeová, a luz da Bíblia, da palavra de Deus, está errada. A adventista do sétimo dia, eles estabeleceram seu credo, que o dia da adoração é no sábado e não no domingo. Glória a Deus. Quando olhamos na palavra, sabemos que o sábado representa o descanso. E esse sábado, na verdade, apesar de para o povo judeu era na forma literal, e aqui era tipo e sombra, e aqui o sábado representa o batismo do Espírito Santo, que é o verdadeiro descanso da alma do ser humano. Então, os credos dos adventistas do sétimo dia está errado à luz da palavra. Os católicos também têm os seus credos. E nós vamos observar alguns pontos sobre aquilo que é o nicolaísmo. Zambelangai. Até que ponto nós estamos a chegar? Aonde nós estamos a ir? Aonde estamos a mergulhar? E isso seria um perigo. É preciso ter coragem para poder pregar a palavra. Amém. Porque quando Amém. você tem coragem e prega a palavra na íntegra, Amém. você será recusado. Glória a Você será Deus. criticado. Amém. Você será deixado sem poder. Porque sempre que alguém fica com a verdade, muitas vezes ele fica sozinho. Amém. Aleluia. Mas enquanto os homens se afastarem de você, Deus estará contigo, desde que você se mantém Amém. na palavra de Deus. William Branham diz no parágrafo 9: quero que alguém encontre o credo dos apóstolos na Bíblia. Como diríamos hoje, cremos na Santa Igreja Católica Romana, na comunhão dos santos. Qualquer coisa que tenha comunhão com os mortos é espiritismo. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É só isso. Não há outro mediador. Assim, qualquer coisa. Eles perverteram as coisas fazendo um credo dos apóstolos.
dizer que a Maria é a nossa intercessora. Está errado, isso é um credo. Este credo não saiu da palavra. Este credo foi montado na cabeça dos bispos católicos. E nós não queremos isso, porque isso está completamente errado. William Branham diz que para Maria ir para o céu, ela tinha que receber o batismo do Espírito Santo e cambalear como se estivesse embriagada. Por quê? Porque antes dela ir para o céu, apesar que foi incubadora do Messias, do Salvador, do Cristo, ainda assim ela tem que passar pela experiência pentecostal. Essa experiência pentecostal não é uma organização. A experiência pentecostal é algo sobrenatural. Não é um sistema organizado. De modo nenhum. Glória a Deus. Muito bem. Então, Jesus odeia. O ódio que Jesus tem é a prática, as obras dos nicolaítas. Oh, Jesus. E eu preciso ler algumas coisas. O que é nicolaísmo? Nicolaísmo é uma doutrina, heresia cristã primitiva, que Jesus mesmo condena no livro de Apocalipse. De onde vem Apocalipse? Ou melhor, de onde vem? Aparece só 2 vezes na Bíblia, em Apocalipse 2:6 e 2:15. Jesus elogia a igreja de Éfeso por odiar as obras dos nicolaítas e repreende a igreja de Pérgamo por se apegar aos ensinos dos nicolaítas. Que ensinos são esses? Que se nós não prestarmos atenção, nós recebemos uma mensagem poderosa, vamos deixar a mensagem para poder praticar essas ações dos nicolaítas. Você já vai entender. Certo. Me acompanhe isso. O que eles ensinavam? Os que nicolaítas ensinavam. Qual é o ensino desse grupo? Que Paulo condenou. Paulo atacou. Paulo odeou essas práticas nicolaítas. E o mesmo sentimento que Paulo teve foi o mesmo sentimento que Jesus teve. Certo. Jesus também odiou a prática dos nicolaítas. Certo. Louvado seja Deus. Oh, que Deus nos ajuda. Amém, irmãos? Não. Agora vem. Libertinagem sexual e imoralidade eram ligados aos ensinos de Balaão, levar o povo a comer alimentos sacrificados aos ídolos e a praticar imoralidade sexual. Por isso são chamados de pedra de tropeço na igreja. Os nicolaítas, o que é que eles faziam? Eles eram crentes e pecadores ao mesmo tempo. Amém? Praticavam sexo ilícito. Amém. Eles praticavam idolatria. Glória a Deus. Observem. Casamento do clero. O que é isso? Também é usado para falar de quem defende o casamento de padres. Na reforma, nicolaísmo foi usado como crítica a papas e padres que tinham mulheres e filhos. Explicações possíveis do verdadeiro significado do nicolaísmo. Vamos lá. Qual é a forma deste grupo real? Alguns dizem que vinha de Nicolau, um dos 7 diáconos, de Atos 6:5, que depois se desviou. Esse diácono
Nicolau, que havia recebido a palavra, chegou uma altura que ele saiu da palavra, que ele desviou-se. E quando ele desviou-se, ele começou a trazer ensinamentos que não eram da palavra, que não eram o mesmo ensinamento que Pedro, Tiago e João Paulo haviam trazido pela revelação da palavra. Nicolau se desviou da verdade. Amém? Nicolaitas é um nome simbólico no Apocalipse para representar qualquer doutrina que mistura fé com imoralidade e idolatria. Irmãos, isso vai nos arrastar do sistema denominacional acentuado na católica, na protestante, e vai nos trazer na nossa realidade de alguns tabernáculos. Amém. Amém. Segura! Porque isso será fácil para engolir. Amém. Amém, irmãos? Certo. Quando você começa a olhar profundamente nisso, olha, irmãos, nós começamos a perceber que parece que aquilo que o profeta disse, que é apenas 1% que irá para o rapto, começa a ficar mais evidente. Amém. Nós pensamos que são todos que estão aqui nos tabernáculos que vão para o rapto. Não, não são todos, é 1%. E esse 1% não vai se corromper. Amém. Aleluia. Amém. Nicolaísmo, doutrina que mistura cristianismo com imoralidade sexual e idolatria. E que Deus diz que odeia. Amém? Não podemos unir o sagrado com o profano. É por isso que Jesus em Apocalipse vai dizer: quem é sujo, suje-se ainda, mas quem é santo, se santifica mais. Quem é justo, faça justiça mais. E nós estamos a viver no tempo, aleluia, em que os sujos vão se manifestar ao ponto que os verdadeiros serão visíveis. Amém. Não serão mais ofuscados. Amém? Amém. E agora observem que os crentes, infelizmente, deixaram de ficar com a palavra para poder se unir a um sentimento de liderança humana. Amém, irmãos? Amém. Muitos ficam com receio de se dedicar à liderança humana para se unir à liderança do Espírito Santo. Certo. Agora, o Espírito Santo também não lidera no vazio. O Espírito Santo precisa de um corpo para Amém. poder liderar a sua igreja. Amém. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Amém. Vamos lá. Nicolaísmo, o que é realmente? Heresia doutrinária, misturar a fé com imoralidade e idolatria, é um perigo grave. Qual é a ideia central disso? Pode ser cristão e viver no pecado, comer do que foi sacrificado aos ídolos, mas imoralidade sexual. Será que se pode ser cristão e viver no pecado? No nicolaísmo, ele adotou isso. Você pode ser crente e viver no pecado, não tem mal nenhum. Mas aos olhos da palavra, aos olhos de Deus, isso é uma abominação. E Deus não pode cooperar com isso. Glória a Deus. Amém. E eles, qual é o alvo que eles têm? A vida moral e doutrina da igreja. Jesus diz que odeia as obras dos nicolaítas. E quais são essas obras? Que começou com o sistema católico, se arrastou na denominação e infelizmente
Quem tem olhos para ver, verá. Certo. Está se arrastando nos tabernáculos. Amém. Certo. Observe. Comprar e vender coisas espirituais. Os católicos começaram com isso. Os protestantes aplicaram a mesma coisa. O mesmo ensino da mãe prostituta. Certo. Por quê? Porque eles vieram da mãe. Amém. Da meretriz. Sendo a católica a mãe de todas as prostituições, então é normal que as denominações seguem exatamente o que a católica faz. Amém. Amém? Comprar e vender coisas espirituais. Vocês já não ouviram de igrejas que vendem água? Vendem lenço. E vendem coisas, porque são coisas espirituais. Isso tem milagre, isso tem cura, isso é de sorte. Oh, que Deus nos ajuda. Uma vez uma jovem falou assim numa irmã: a forma que eu estou a te ver, eu espero que você é crente. E a você é crente, você ora. Mas há uma coisa que você também tem que ter para poder te ajudar e te afastar daquilo que é a má sorte. Pega sal, mete na pasta, faz não sei o que, oh irmãos. E isso não é porque é algo que tem uma vizinha ao lado da minha porta, todas as madrugadas, ou 22 ou 23 horas, mete sal. Não sei se eu toquei na porta. Que eles entenderam que o sal protege dos feiticeiros, dos bruxos e assim por diante. De onde veio essa ideia? Essa ideia veio da boca. Amém. Alguma vez a Bíblia já não mandou meter sal? Não. Vamos lá. Idolatria sem fé e cargo de igreja tem preço. Hoje em dia, para se ter cargo na igreja, tem que ter preferência, tem que ser alguém que se alinha aos pensamentos do líder. Certo. Para ele ser posto para pregar, ele tem que concordar com a ideia do líder. Amém. Ainda que aquela ideia fira a palavra. Amém. Ainda que aquela ideia não coopera. Glória a Deus. Ainda que aquela ideia não coopera, ele tem que cooperar para ele passar. Amém. Para pregar. Para ele ser eleito como diácono, ser eleito como pastor, e assim por diante. Glória a Jesus. Glória a Deus. Fé e cargo de igreja tem preço. E muitas vezes esse preço não é monetário. Esse preço é você vender a tua primogenitura espiritual. Certo. Você sabe que aquilo que está sendo aplicado não é a palavra. Não é o que Deus disse. Não é o que o profeta disse. Mas vamos só fazer porque o pastor teve uma inspiração. Amém. E essa inspiração está fora da Bíblia. Está fora da mensagem. Eu não acredito, não creio e não Amém. posso me aliar a esse pensamento. Amém. Branham nos falou como devemos identificar uma mensagem, se é de Deus ou não. Certo. Tem três formas. No Antigo Testamento, a primeira forma era a lei. Se eles quisessem saber se aquela mensagem é de Deus ou não, tinham que ir para a lei, para a Torá, para os pergaminhos, e olhar na lei e ver se exatamente aquilo está com a lei. Segundo ponto, era o profeta, Certo. o vidente. Tem que procurar o profeta, tem que procurar o vidente, para saber se aquela visão, aquele sonho ou aquela palavra está de acordo. Amém. Terceiro, eles tinham o rito mínimo. Certo. Amém? As 12 pedras que ficavam no peitorão de Arão, se aquelas visões, profecia ou sonho fossem errados, as pedras não acendiam no peito de Arão. Branham diz, hoje esse é aplicado na palavra. Se queremos saber se uma visão está certa, se um sonho está certo, se uma inspiração está certa, se uma revelação está certa, devemos olhar para a palavra. Certo. Na Bíblia, William Branham. Por quê?
Vamos lá. Vender perdão. Indulgências. Vender cargo de bispo, padre, vender relíquias sagradas. Tudo isso começou com o sistema católico. Ei, escuta. O fato de você confessar o teu pecado no pastor não significa que o pastor pode te colocar no céu ou te colocar no inferno. Nada a ver. A confissão dos teus pecados no pastor, aquilo nos leva na palavra que ele diz: confessemos as culpas dos outros. Amém. Então o pastor não pode fazer do teu erro um motivo para poder te ameaçar. Eu posso te tirar do inferno e te colocar no céu se você fazer isso, dormir comigo. Se você fazer isso, ou se você der tipo de oferta, isso é o diabo, é nicolaísmo, é mentira do diabo. Isso está saindo da denominação, está entrando nos tabernáculos hoje. Aleluia. Por que muitos estão ali a cometer os graves? Porque eles estão abusando do poder espiritual. Amém. Eu sou pastor. Amém. Eu tenho direito de fazer. Eu tenho direito de agir. Amém. Ninguém vai me punir. Está errado. Amém. A palavra te pune. Deus te pune. A palavra te conduz. Nenhum homem está acima da palavra. Amém. Desde o púlpito corporal, desde o lugar ao senador, todo mundo deve estar submetido embaixo da palavra de Deus. Hoje em dia querem vender perdão. Vamos a entender isso? Amém. No exemplo da Bíblia é o Simão Mágico de Atos capítulo 8, que quis comprar o poder do Espírito Santo. Ele disse a Pedro: quanto devo pagar para me ter da mesa unção? Hoje em dia, muitos não recebem a revelação do seu chamado. Por Deus vão receber um pastor. Pastor, qual é o meu chamado? Aquilo que o pastor falar é aquilo que ele vai acreditar ser. Não é ainda o que Deus lhe falou. Não, o pastor me disse que eu sou apóstolo. Não, o pastor me disse que eu sou profeta. E Deus te disse o quê? Amém. Comprar caro. Não, o pastor me disse que posso viver mesmo assim, cometer erro ali, mas enviar só os dízimos através do IBA, está tudo bem. O que é com Cristo da Bíblia? Amém. Amém. Aqui na Bíblia não. Na palavra ungida de Deus não. Amém. Então essa bobagem que estão ali a inventar, essas coisinhas que estão ali a provocar, Deus discorda, isso não é de Deus, Deus não aprova, Deus não aceitou ontem, não vai aceitar hoje. Amém. O que é clericalismo? Nicolaísmo no sentido da reforma. O que é? Distinção exagerada entre o clero e o povo, mas abuso de poder. Abuso de poder. Olha o abuso de poder da Igreja Católica. Eles, quer dizer, os padres, os bispos católicos, dormem com crianças de 5 anos, 6 anos, não vão para a cadeia, não vão presos, não são condenados à pena de morte. Abuso de poder. Fazem, escorraçam, brincam, pulam. E não há quem lhes condena a luz da lei moral e a luz da lei da palavra. Isso é uma distinção exagerada. Quem disse que o Papa, o Padre, o Apóstolo, o Pastor deve estar acima das leis da Bíblia? Deve estar acima da palavra de Deus? Não, não e mais não. É por isso William Branham, irmãos, quanto mais você lê o profeta, mais você vai entender que William Branham é completamente vindicado como sendo o profeta de Deus verdadeiro para esta estação. Amém. Amém.
E ele próprio afirmou, nem por um minuto, veio estabelecer uma determinação. Glória a Deus. Amém. E o Nicolaísmo trouxe muitos problemas. Doutrina, mas moral, dinheiro, poder. Pode pecar, Deus perdoa. Pode pecar, Deus perdoa. Já ouviu a pregação pecado imperdoável? Quero que eu ouvi essa fita. Na pregação, vamos ouvir aqui. O pecado imperdoável, você vai já procurar ver depois a escola, afinal as coisas estão parecidas. Romano diz que o pecado imperdoável é você pecar propositadamente. Quando você sabe que é errado, vou fazer mesmo, torna-se um pecado imperdoável. Ah, não posso pecar, posso fazer, Deus vai me perdoar. Não é isso que está na cabeça das pessoas hoje, dos líderes religiosos, das ovelhas da igreja. Ah? Isso não é a prática, é a unção de nicolaísmo. Posso pecar e vai me perdoar. As pessoas pensam que Deus é um pai novo. Entende que eu estou fraco, vai entender quando eu falhar, vai me entender. Oh, irmãos. Amém. Esse Deus é terrível, Deus não mudou. Sabe quando Acá trouxe o mal no povo, ou no meio de Israel, tomou a capa dos babilônicos, o ouro e tudo mais, levou em Israel, através de um homem. Todo o povo pagou. Através do pecado de um homem. Amém. Todo o povo pagou. Amém. Josué, sendo um homem espiritual, disse: não pode. Aonde é que nós falhamos? Ao ponto que estamos a perder a batalha. Amém. Ele foi no lugar secreto, começou a orar. E Deus lhe revelou que um homem chamado Acá trouxe o pecado para todo o povo. Amém. Foram lá, revistaram a casa, encontraram a capa, encontraram mais outras coisas. Deus disse: tem que morrer, mas servir de exemplo do povo. Oh, esse Deus da Bíblia não mudou. Na mesma cor, Ananias e Safira, quando mentiram o Espírito Santo, pensaram que estavam a mentir a bem. Você pode passar até impune no pastor, mas não vai passar impune no Espírito Santo. Amém. Não passa. Por isso, essa geração é mais perigosa, porque dá a morte da física. Aqui a morte começa no espírito. Certo. Nós estamos na igreja, mas temos pessoas que estão mortas espiritualmente. Amém. Só falta o corpo cair e ser enterrado. Amém. E essa bobagem de começar a escrever que a alma dele descansa em paz, isso vai acabar um dia. Amém. Em que o pastor tem que ser piedoso quando está a fazer o funeral, colocar a pessoa, passa o dedo no céu, quando a pessoa ela foi no inferno. Que a alma descanse em paz. Quando um pastor vai fazer um culto fúnebre, no momento de colocar o cadáver dentro ou caixão no buraco, o pastor é a primeira pessoa a segurar o apá e a colocar areia e dizer que do pó vieste, do pó voltarás. E que na ressurreição aquela pessoa pode levantar. Muitas vezes as pessoas colocam os olhos no céu quando elas já estão no inferno. Amém. Estamos a entender já? Amém. Podemos seguir? Amém. Ou o tempo é curto? Pode pecar, Deus perdoará. Paga e eu te absolvo. Só estou a comprar salvação na mão dos homens. Nenhum pastor dá salvação. Amém. O único digno
para dar salvação a qualquer homem, chama-se Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos a entender isso? É por isso que nós não podemos começar aqui a confundir as coisas. Os atos de nicolaísmo estão a se infiltrar no nosso meio. Estão a entrar no nosso meio. Estão a dar forma no nosso meio. Nicolaísmo significa sujeira moral. Simonia significa sujeira financeira. Clericalismo significa sujeira de poder. Tudo isso está se enquadrando no nosso meio. Amém? Sujeira imoral ou moral. Sujeira financeira. Sujeira de poder. Que Deus nos ajude. Contra o nicolaísmo, moral e doutrina, quais os problemas que eles trazem? Libertinagem, padres, pastores, bispos, evangelistas, vivendo mal, doutrina confusa, vivendo mal, tentando juntar o santo com o profano. A vida de santificação, até está saindo dos púlpitos, dos altares. Já não temos pregadores santificados como tínhamos antes. Amém. Porque pregar todo mundo pode pregar. Pode-se pregar sem unção. Pode-se pregar sem a exata confirmação do Espírito Santo. Unção não é pular. Unção não é gritar. Unção não é arrepio. Unção não é brincadeira. Unção não é decorrer a igreja inteira. Unção é o temor da palavra. Unção é a sujeição da palavra. Unção é viver de forma piedosa, Amém. santificada, sagrada, desde o púlpito ao porão. Isso é unção. Quando todos os membros começam a cair porque a igreja está ungida, não devemos confundir emoção com unção. Emoção atinge a carne, mas a unção atinge o espírito. Amém. A unção atinge a alma. A unção, ela te faz andar de forma sagrada, de forma piedosa na palavra. Não é em vão que a Bíblia diz: seja santo em toda a vossa maneira de viver. Um homem santificado é um homem ungido. O homem ungido não é aquele que quando prega as cadeiras partem. O homem ungido é aquele que vive a palavra e vive o seu sermão. Aquele é o homem ungido. Ainda que ninguém da igreja pular, mas se ele vive a palavra, se ele vive as suas pregações, ele é o homem ungido. Oh, Santo Evangelho, Deus tem misericórdia de nós. Olha a libertinagem da igreja. Libertinagem, o pastor está engravidado, também está engravidando a gravidez. Os divórcios entraram na igreja, estão a ser aceitos. Porque o pregador fulano, ele é um ungido. Se ele fazer normal, devemos compreender nunca na vida. A Bíblia nunca vai se afiliar ao pecado. A Bíblia sempre vai condenar o pecado, não importa de quem seja. Pode estabelecer 14, 100, 200 igrejas, mas o dia que falhar, não temos que às vezes eu conheço um homem corajoso. Só um que eu conheço, um homem corajoso.
o nome dele. Sabe qual é o nome? Jim Swaggart, o homem que caiu em adultério, depois de Billy Graham, era um dos maiores evangelistas nos Estados Unidos. O homem pregava com cabeça de rompimento. Seus estudos eram extraordinários. Mas ele um dia fez uma declaração: Deus precisa do meu ministério para salvar o mundo. Nenhum homem substituído. Cuidado com o que você fala, porque as palavras não morrem. Amém. A partir daquela declaração, Deus se afastou. Jim Swaggart adulterou com a secretária. Por isso é perigo um pastor ter secretário. Como um pastor, uma irmã da igreja queria fazer limpeza. Começou a limpar a igreja, a limpar o lugar, e entrou no escritório para limpar o escritório. O pastor estava lá no escritório. E a irmã fez de propósito, com o propósito de deixar cair o pastor. Baixou para mostrar as partes íntimas e começou ali a se engrenar. O pastor começou a tirar o cinto. E ela olhava cá, quase vai cair. Quando o pastor tirou o cinto, começou a ligar segurar com o cinto. Sai com a baixinha. Em nome de Jesus te condeno. Afasta-se, surra! O cinto. Porque pastores desse calibre conta-se nos tempos. Foi uma secretária que ele falhou. Quando ele caiu, Jim Swaggart chegou no púlpito e disse: eu pequei contra Deus, contra minha esposa e contra a igreja. E confessou e disse: vou me afastar do púlpito. O único homem com coragem, por Deus estar fornicado, está me estudar, não confesso. Pastor está vivendo adultério, não confesso. Os irmãos estão a fornicar, estão a estudar, não confesso. Mulher está a trair marido, não confesso. A igreja é um curral de pobres. O Espírito Santo não pode se mover desse jeito. Amém. Não tem fé, não tem porto. Amém. Glória a Jesus. E uma igreja que tem porto, é uma igreja suja. Pastor está me vendo orar, a irmã está me vendo orar, e não está namorando, está beijar, está se abraçar. E querem que o Espírito Santo pense assim: Certo. nunca na vida. Amém. Que Deus tenha misericórdia dessa geração toda. Amém. Quem não faz teologia não pode pregar. Isso é o que eles, o clero, o nicolaísmo colocou. Hoje na igreja, quem não assiste a reuniões ministeriais, quem não é ensinado não pode pregar. Isso entrou até na mensagem. Amém. Oh, glória. Já não é o Espírito Santo quem treina, já não é o Espírito Santo quem chama. Aham. Agora é o homem quem chama. O Espírito todo ativo você tem ministério. Esse não tem. Às vezes o que ele disse não tem, para Deus é que tem. E o que ele apontou que tem, para Deus é que não tem. Certo. Amém, irmãos? E é dessa forma que estamos a viver. Todos em pecado, cada um por si e Deus por todos. Ninguém pode julgar ninguém. É igreja de animais irracionais, aonde o Espírito Santo não tem liberdade de operar. O pastor descansa. O pastor sabe que a irmã está na prostituição. Então o dízimo da prostituição não pode falar, não pode pregar sobre aquilo, porque aquele dízimo vem da prostituição. Estamos aceitando tudo isso hoje. Amém. Não dá para condenar muito, porque sabe como é que é, nós temos que proteger as ovelhas para nos fugirem. A igreja de Jesus é assim, irmão. Jesus está te dando mais de você, não for embora também no quê? Amém. Quando a maioria se desviou,
transformar as pessoas em seus pecados. Estamos a acariciar as pessoas em seus cérebros. Por quê? Porque o pecado não está só na audiência, o pecado também está no púlpito. Por conta daquilo, para não dizer que os púlpitos perderam força. Por isso só entra pecador, sai pecador. Como é que o jovem vai ter vontade de casar no escritório? Se na igreja não pregam contra a fornicação. Como é que o jovem vai ter força de fazer um pedido? Ele quer viver de graça, quer namorar de graça, quer fornicar de graça. Vai ser do inferno de graça. Amém. Tem que cumprir os pontos. Tem que honrar. A Bíblia fala do matrimônio sagrado e santo. Aqui não é relaxar as coisas. Hoje temos medo. E ainda bem que Deus me fez lembrar disso. Porque eu pensei que ontem eu ia esquecer. Estava assim com muitos pensamentos ontem. E isso às vezes é discussão do meu superador. Então, um camarada que no mundo arranjou duas mulheres, veio aceitou Jesus e tem que viver com as duas mulheres, e o pastor tem que entender que se deixar uma, a outra vai sofrer. Não dá para sofrer, porque também faz dar filho. Irmãos, a igreja Abraão diz que é lugar da correção. Se você já foi errado, tem que se corrigir, tem que largar uma, pedir perdão na uma. Estamos a entender? Aquela uma que perdoar, deixar e ficar com a primeira. Amém. Mesmo que estão me vendo, depois não concordar comigo. Amém. Nós não podemos deixar os erros entrar na igreja e nós sermos todos bonzinhos quando a Bíblia corrige. No princípio não foi assim. Bom, o nosso tema é coisas que ao princípio não foram assim. Quando eu entrei na mensagem, eu tenho que ler a mensagem, o tempo está correndo. Estou ainda ler aqui os atos do Nicolaíno que Jesus operou. E nós estamos a colocar isso na igreja. Não podemos pregar baixo as calças. Não podemos pregar contra os espíritos, não podemos pregar contra a imoralidade, senão nós vamos tomar aqui na igreja. E quando nós vemos o ministério para crescer, a igreja tem que encher de ovos podres, pessoas não convertidas. O quê? Aleluia! Não estamos aqui para mostrar para ninguém que deu o ministério. Não estamos aqui para poder encher a igreja. E não estão convertidas. Nós estamos aqui para poder alcançar os eleitos. Mesmo que for assim que Deus enviou, se são eleitos, para ungir o meu ministério. Amém. Glória a Jesus. Ministério não é visto pela quantidade de pessoas. Ministério é visto pela qualidade das Amém. pessoas. Aleluia. Amém. A Pentecostal também está cheia. Amém. Está dotada até mais do que essa mensagem. Aleluia. São de Deus. Não. Aí está. Olha aí. Seminário obrigatório. Eles obrigam a fazer seminário. Todo padre precisava estudar 4, 6 anos antes de ser ordenado. E acabar com o padre ignorante. Branham até diz, ensina aos ministros. Sim, mas isso não implica dizer você colocar pensamento no ministro. Eu não sei se algum pregador aqui que está a ser formado, ou então que está esperando o ministério, já me falei isso, eu acho que você que vai pregar, prega isso. Mesmo que eu tenha uma inspiração para o mês, mas se nesse mês haver uma brecha para o pregador subir, eu nunca lhe falo, prega isso. Ele prega conforme estiver inspirado, conforme se sentir conduzido, porque eu não posso dar pregação no pregador. Amém. A mensagem da pregação é inspiração, e aquela inspiração vem da palavra, vem da Bíblia. Queremos formar ministros, você é irmão de formar.
Daqui a nada vamos começar a dar certificados de teologia para as pessoas pegarem. Não está a ver que isso já está correndo aí? Amém. Quando tratamos do documento da igreja, nos falaram, olha, eu e o pastor eu, como também querem fechar as igrejas, nós já temos um documento de teologia. Já temos um documento de teologia, vocês já podem comprar, está barato, 50 mil. Mano, aquilo foi tentação grande. Nos estudaram, não sei lá na carteira para aprender a língua dos anos como eles falam. Tem já certificado preparado. Como é isso? Cabe na cabeça do modelo da mensagem. Eu disse, olha, irmão, vamos fechar as igrejas. Não vou em casa não. Não. Revolução. Certificado de teologia para nos permitirem pregar no Estado, porque a igreja vai se manter aberta. Já estão a aceitar teologia, algo que o Grana me condenou. Amém. Muitos dos nossos irmãos já estão a aceitar. Amém? Porque temos medo das igrejas fechadas. Isso vai apertar a calma só. Vai piorar, por isso às vezes eu fico conosco para sair da cabeça de Deus. Deixa eu trabalhar. Que eu só tenho que trabalhar mais para a obra, mas também na bênção. A família. Porque eu sei que muitos de vocês já criticam, o pastor não vem me visitar, não vem na minha casa. Tem pessoas que nunca convidaram o pastor. Mas querem que o pastor venha lá. O pastor precisa de tempo também para ir na tua casa. Esse pastor precisa de tempo. Trabalha no trabalho secular, precisa de sustentar a família. Vamos entender já. Qual é a reforma do clero? Dinheiro, problema, vender gado, vender indulgências, relíquias falsas. A eleição de bispos, padres, passou a ter regras rígidas. Comprar cargo, excomunhão. Se você se afiliar aos meus pensamentos, eu posso te colocar numa igreja grande. Eu posso te levantar como pastor. Se você se afiliar à minha ideia, eu posso te pôr como diácono. Eu posso te levar como segundo pregador da igreja. Irmãos, esses ventos não está só chamando a Deus. Ele entrou no tabernáculo. Quem fala assim, não é dado. Estamos entendendo? Sim. Vão criticar, vão apontar dedo, mas eu vou falar. Amém. Contra o clericalismo, poder. Bispo longe. Da diocese. Oh, que Deus nos ajude. Vamos lá. Coisas que ao princípio não foram assim. Como eram as coisas no princípio, irmãos? Parágrafo 11 da pregação, coisas que ao princípio não foram assim. Bíblia diz: assim eles, todas as suas diretrizes do Espírito Santo, permaneceram
com a palavra. E se algum homem ou um anjo chegar a dizer algo contrário à palavra, Gálatas 1 diz, seja anátema. Tem de ser a palavra de Deus. Paulo disse, se um anjo do céu vier a vós com qualquer outro evangelho, além do que já ouvistes, seja anátema. Assim, cremos que os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. Pois a palavra é Deus, Deus não pode passar. A criação passará, mas Deus não pode passar. Tudo passa, tudo passará, mas a palavra sendo Deus, e Deus sendo a palavra, Deus não pode passar. Amém, irmãos? E a nossa glória está permanecendo com Deus. Está permanecendo com a palavra. Como é que era a história do princípio? Paulo diz, ainda que um anjo vier do céu, ou um homem que nos pregue algo que não é o que o Espírito Santo falou no princípio, na era primitiva, seja aquilo maldição, porque a palavra anátema significa maldição. É por isso que eu não posso colocar o homem no colo. Ele dá carinho, não posso pecar, normal, eu vou entender, e eu vou responder perante Deus. Irmão, eu não quero responder perante Deus, chefe. Isso de vou responder perante Deus é a coragem do homem, irmão. Sabe quem responder diante de Deus? Até o grano do nosso profeta chegou no céu. As pessoas lhe abraçaram, fizeram festa. Mas a mãe lhe disse, você vai ser julgado pelo que você pregou. William Branham, pastor, Ebiju, apontou Paulo. O Paulo entrou com os dez. Se entrar, então os meus também vão entrar. Porque eu preguei o que eles pregaram lá. Lá o fundamento, lá a base não acabou. Eles colocaram o fundamento, colocaram a base, colocaram o caboclo. Então construí conforme o que eles colocaram. Amém. Amém. Os santos lá falaram nisso, estamos descansando. Branham sabia, se eu tiver que responder diante de Deus, vou responder conforme eles fizeram no princípio. Se eles entrarem, também não vou entrar. Mas se eles entrarem, então também eu vou entrar. Amém. Por isso, Branham teve a coragem de dizer, repita o que eu disse, e Deus me dará o responsável. Estamos a entender? Amém. Responder diante de Deus. Exemplo, volta, sim, Senhor. Como é que o fulano se desviou? Como é que ele deixou? Não, Senhor, eu nem contava disso, então. Disse que eu vou pecar e depois. Irmão, nunca na vida. Eu não posso apoiar pecado. Não posso. Parágrafo 10. Não é lugar para brincadeiras com o púlpito. O púlpito, mesmo um rapaz que se coloca aqui à frente, pode aqui em cima. Deixa eu apertar o cinto. Púlpito não é lugar para brincadeira. Você acha que eu vou meter aqui um aventureiro? Não. Ele tem que viver a palavra. Estamos a entender? Amém. Além de viver a palavra, tem que ter chamado. Deus quer dizer, púlpito não é lugar para brincadeira. Amém. Eu não podemos fazer do púlpito um lugar de palhaços, de brincadeira. É um lugar sério. É um lugar onde transmitimos vida à morte. É um lugar aonde abençoamos ou amaldiçoamos. O púlpito é um lugar sério. Amém. Vamos entender isso, irmãos? Amém. Mesmo pregador tem que saber como trata seu ovelha.
a entender? O termo que ele vai usar para as ovelhas, para os irmãos que estão ouvindo, porque aqueles irmãos aí são filhos de Deus. Não são brinquedos do pregador. Amém, irmão? Sobretudo, por isso Paulo aconselhou a Timóteo que as mais novas devem respeitar as mais velhas. E as mais velhas devem ser exemplo das mais novas. Ainda que Timóteo era um miúdo no púlpito, mas ele tinha o linguajar do Paulo no púlpito. Porque o Paulo era o apóstolo daquela era e era o pastor do Timóteo. E o Paulo era conduzido pelo Espírito Santo. Timóteo pregava aquilo que Paulo pregava. Amém. E Timóteo tinha que ser moderado, tinha que tratar pelos mais velhos. Não pode ser um rapaz que está a pregar e quer usar termos a dividir os olhos, está errado. Aqui nesse ponto eu exijo respeito. Amém. Tratar as pessoas como nós, o pastor falasse como nós pregar. Pode ir embora. Uma brincadeira. Não é lugar para brincadeiras. Penso que a palavra de Deus deve ser pregada daqui com a solenidade do coração. Amém. E devemos nos lembrar disso. Mas, só para dizer isso, para enfatizar este ponto, um velho negro aqui, em algum lugar do sul, certa vez fez uma afirmação, disse que preferiria estar na palavra de Deus do que no céu. Perguntaram-lhe por quê. Ele disse, porque tanto o céu como a terra passarão, mas a palavra de Deus não. Isso mesmo, temos de permanecer na palavra. Amém. Cada um é responsável pelas suas ações. Nós não podemos ficar aqui a animar as pessoas, não, vem só, e pode continuar na fornicação do pecado, mas começa a sua vida à igreja, não se dá vida para mudar, para se converter. É para ser transformado, não é para fazer o verbo encher. Não precisamos que o verbo encha, precisamos que as pessoas sejam convertidas. Verbo encher, não precisamos disso. Nós precisamos que as pessoas sejam convertidas. Esse é o fim do Evangelho, é o fim da mensagem, que sejamos imagens de Deus. Amém. Cartas lidas por todos os homens. Jesus, quando ele veio, disse: Moisés, por causa da natureza do vosso coração, vos permitiu o divórcio da vossa mulher. Mas, ao princípio, não foi assim. Agora, vemos que eles tomaram os mandamentos de Deus e os invalidaram. Invalidaram como permitido o divórcio na igreja. Desde o púlpito ao Corão, só há duas coisas que causam o divórcio: a morte. Morte não causa divórcio. Né? Morte é a separação de união do casal. É a traição, que é o adultério, acentuado na mulher ou no homem. Isso traz o divórcio. Fora disso, não tem como. Alguns vão dizer: não, mas o profeta nos pregou, nos trouxe a revelação do casamento e divórcio, nos permitiu se divorciar da nossa mulher, se cortar o cabelo. O programa diz: se você se divorciar da tua mulher e cortar o cabelo, você também vai casar mais. Podes até se divorciar dela, mas não podes casar com outra mulher. E está sendo uma febre divórcio da igreja. E o diabo sabe que a forma dele frustrar o ministério é ele atacar o casamento de um pregador. Amém, irmãos? Amém. Por isso, ser esposa de pregador não é para qualquer um. Ser esposa de pregador não é para qualquer um.
É muito. Porque uma esposa pode arruinar um ministério ou pode salvar o ministério do seu marido. Porque até no princípio não foi assim. Coisas que ao princípio não foram assim. Hoje está a ser permitido. Está permitido um homem ter duas mulheres. Está permitido o divórcio entrar de qualquer jeito na igreja. Está permitido. As pessoas diferem de forma conjugal sem casar. Está permitido tudo. Que ao princípio não foi assim. Hoje as igrejas têm medo de entregar as pessoas na mão do diabo. Crente batizado desta igreja que desviou-se, foi aconselhado, não quero vir reparar o erro, não quero vir se desculpar a igreja, não quero vir se consertar com Deus. A igreja tem direito de lhe tirar debaixo do sangue. Amém. Tem direito de entregar nas mãos do diabo para a carne dele perecer. Nós aqui poupamos as pessoas e isso está errado. Nós temos que voltar para a Escritura, porque no princípio não foi assim. Paulo ficou nervoso, Paulo ficou irado com o pecado da igreja. Quando o indivíduo estava namorado com a mulher do pai dele, Paulo estava ausente do corpo, mas não no espírito. Quando ele ouviu aqui, não sei se me contaram, não sei se foi uma visão, também não sei se foi uma revelação, mas Paulo se posicionou. Diz que ainda gosta de azeite no corpo, mas não estou azeite no espírito. Como é que é permitido entre vocês? Um homem que namora com a mulher do pai dele, coisas que até nos gentios não se ouve. Tá bom, vamos corrigir isso. Que esse camarada seja entregue na mão do diabo. Paulo falou. Lhe desligaram do sangue. Como é que o irmão brinca? É mesmo batizado. Sai fora, namora, fica a fornicar e todo mundo vê que ele não está no pecado. A igreja é quem sofre. Amém, certo. Quando veja um indivíduo que anteriormente parecia ser um cristão e começa a viver vida suja, não vem se consertar diante de Deus e da igreja e ainda publica os males dele, a igreja tem direito de se levantar e entregar aquele indivíduo na mão do diabo. Quando morrer, não tem o direito de tirar do óbito. O irmão soldado foi o Senhor. O quê? Nunca foi. Branham até diz que um desviado, um apóstata, não é um perdido. Mas esse apóstata, para não ser um perdido, ele tem que voltar na palavra. Amém. Vê como é que nós estamos a permitir as coisas. Irmã sai, arranja um pagão, namora, fornica, vem aqui com cara de anjo. Irmão sai, arranja um pagão, namora, fornica, vem com cara de... E nós tapamos, cobrimos o erro, está vendo? Tapamos, cobrimos, não dá bandeira, passa o tempo, nada, não, aquilo tem que ser corrigido. Amém. Da igreja. Amém. Aí, se a irmã não reparar, se o irmão não reparar, a igreja tem direito de saber que o irmão, a irmã não quer reparar, está a viver vida suja, lhe entregar na mão do diabo, lhe juntar a igreja, só volta se tiver disposto a recuperar, arranjar e a se arrepender totalmente. Amém. Por quê? Porque o espírito está permanecendo sentado. Não podia fazer isso com a irmã. Amém. Podia só tolerar, não podia fazer isso com o irmão. Não, você é a Bíblia que tem razão. Amém. Amém. Você e Deus que está certo, quem ama mais? Não te pergunto, você mesmo. Você e Deus quem ama mais? Se Deus não mandou fazer isso, Amém. quem somos nós para dizer que Paulo estava errado ao tomar esse posicionamento? O jovem tem que ser sério. Aleluia. Amém. Tem vontade de arranjar mulher, tem que ter bagagem para casar. Amém. Tem que ser homem suficiente, não para fazer seu filho fora do casamento.
malandro, bandido, quer fazer sexo, quer fornicar, mas não tem condições para fazer os deveres. Então, você não tem condições para fazer os deveres, ver como moça mulher. Amém. Também a moça, só Deus na causa. Amém. Eu não sei onde é que as mulheres estão aí, Jesus. Há aquelas mulheres que se valorizam, se valorizam escrito. Quer ficar comigo e que me dá casamento. Tem que fazer o pedido. Tem que honrar. O Senhor nunca limita isso. Aqui, a igreja de Jesus não pode me odiar e admitir o pecado. Vocês me perdoem. Amém. Podem me odiar. Amém. Amém. Podem me falar mal. Podem até torcer para mim cair no pecado, para vocês terem vantagem. Mas enquanto eu estiver aqui em pé, eu Amém. vou pregar a palavra. Amém. Amém. E vou defender a palavra. Amém. Amém. Cara diz, quando Jesus veio, ele encontrou pessoas procurando a igreja para receber a salvação. O que elas receberam? Credos. Cada denominação cria o seu próprio credo. E então foi o que ele encontrou. As pessoas dependendo da igreja para a salvação. E elas encontraram credos feitos pelos homens. Depender da igreja para ser salvo. Quando esses tabernáculos se tornarem armazéns de arma, você vai em que igreja para ser salvo? A salvação está no Cristo, não está na denominação. O tabernáculo da graça não salva ninguém. Amém. Eu não salvo ninguém. Amém. Só Jesus salva. Amém. Só é a fonte da vida. E hoje em dia as pessoas têm medo da verdade. Porque o que arde cura e o que aperta segura. Amém. A verdade deve ser sempre a verdade. Amém, irmãos? O Evangelho não pode ser encarado como um peso dos teus ombros. Amém. O Evangelho não pode ser encarado como uma carga nas tuas costas. Jesus falou: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Irmãos, o que nós temos, a paz de espírito que nós agregamos dentro de nós, não se compara com o mundo. Há pessoas que lutam para ter um pouquinho da paz de espírito que você tem. Não podem ter. Eu desafio um homem que deixou Jesus e tem paz de espírito. Amém. Me trazem aqui esse homem Amém. que me diga: deixei Jesus, estou feliz. Amém. Se até o diabo que deixou o céu vive triste, vive na solidão que você, e nós deixar esse triste. Há pessoas que pensam que por não ter muita coisa, irmão, você até pode pegar na tua namorada. Posso pegar na tua namorada e lhe bater, achar consequência para ela, com a família dele, tudo, ser pagão. Mas se você tocar um dedinho numa filha de Deus, Aperta aí. num filho de Deus, vamos viver na muleta, Amém. num carro de roda. Amém. Brinca só. Ameaça uma filha de Deus, vou te bater com você quer. Você quem é? Você está brincando muito, né? Nunca te oraram ainda bem. O que está lhe confundir é o quê? Está sentindo o suficiente?
Está vendo um bocadinho de dinheiro? Que aquilo até troco dos escravos, aquilo não é dinheiro. Ele troco. Você está assustado com o quê? A partir de hoje, nunca tente ameaçar um servo uma serva de Deus. Amém. Porque quando se vem para pagar caro, nem Deus te defende. Quando vem para Deus te castigar, nem Deus te dá a mão dele que ele colocou como peso sobre você. Pedro diz, e se ele viesse hoje em pessoa e falasse conosco, encontraria o mesmo. O homem fazendo a palavra de Deus se enquadrar a sua denominação, dando-lhes credos e não a salvação em um credo. E não há salvação em um credo. Amém. Se não for a Bíblia, tem que ser a Bíblia. Pois a sua palavra é, tudo de que precisamos é a sua palavra. E a sua palavra, quando ele é a palavra de Deus é Deus. Só isso. Ele mesmo é a sua palavra. Ele é. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E a palavra ainda é Deus. Ainda é Deus. A palavra nunca vai deixar de ser Deus. Amém. Mesmo eu na denominação, não aceitava brincar com a irmã da igreja. Amém. Não é hoje que estamos na mensagem da palavra. Amém. Pessoas querem brincar. Por isso, veja bem como é que você se dirige para alguém que ora. Veja bem como é que você se dirige para alguém que ora. Alguém que tem compromisso com Deus. Quem te conta essa experiência é Paulo, em Atos capítulo 9. Tentou meter no dedo da igreja. E o Paulo tem chamado de você. Paulo é eleito de você. Agora, parágrafo 17. Vemos que quando veio, ele encontrou os homens, então, pegando os mandamentos de Deus e invalidando-os, pegando os mandamentos de Deus e adaptando-os para atender seus credos. Ficaram, portanto, inválidos. E a igreja olhava, as pessoas olhavam para a igreja em vez de olharem para a palavra de Deus. Certo. Portanto, ela disse, ao princípio, não foi assim. Não devemos olhar na igreja, devemos olhar na palavra. E eu estou a repetir, olhando não. Só se olha na igreja, se a igreja está na palavra. Se a igreja quer sair fora da palavra, não devemos olhar na igreja, devemos olhar na palavra. Amém. Amém. Sim, é a palavra que se deve olhar. Não é a igreja. Até que a igreja esteja dentro da palavra, só assim eu vou ficar com a igreja. Se a igreja não estiver com a palavra, eu vou olhar para a palavra. Ainda que a igreja me chuta, ainda que a igreja me escorraça, mas se nós não tiver a palavra, fico com a palavra. Há pessoas que estão se assegurando a igreja, pensando que a igreja é o céu, quando a igreja está a adotar credos. Amém. E os dogmas Amém. que não conferem com as escrituras. E nós dizemos, for responder grande, como se fosse uma boa coisa.
Irmãos, se eu vou responder quem é Deus, meu Pai do céu. Eu quero só estar do lado direito, entra bendito do meu Pai. Tá bom. Profeta diz. Então aquele dia era como é agora, e agora como era então. Eles exclamaram: onde está Deus? Parágrafo 19. Bem, isso mesmo que eles deixaram Deus quando deixaram a sua palavra. É por isso que temos as coisas do jeito que estão hoje. É porque as pessoas deixaram a palavra de Deus. Deixamos a palavra. Por isso estamos desse jeito. Jovens ou crentes alejados espiritualmente. Por quê? Por causa do abandono da escritura. Amém. Hoje se aceita tudo. Aceita-se na igreja a mulher respeitar o marido, a mulher atrair o marido, a mulher ter amigos fora do marido. Aceita-se tudo. Se nós falar, vão embora. Se nós falar, vão ficar tristes. Se nós pregar, vão resmungar. Aceita-se tudo. Amém, irmãos? Amém. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajuda a ficarmos com a palavra. Se eu revistar aqui os telefones, pedir os telefones das mulheres, dos homens. Sim. Não diz. Parágrafo 21. E é assim que a palavra de Deus é. É a receita de Deus. Sim, irmão. É a receita de Deus para seu povo, para curar toda doença, toda enfermidade, pecado e físico. Seja o que for, tudo se resolve na palavra de Deus. Amém? É a palavra de Deus. Foi assim ao princípio, foi assim na Idade Média, é assim em todas as eras. E é assim esta manhã, como foi quando ele a falou, pois não pode se desviar nem um pouquinho, pois é a palavra de Deus. Desde o princípio, desde a Idade Média até agora. Deus não muda, sua palavra não muda, sua palavra não expira. Como foi no princípio? Como é que as donas de casas se comportavam? Olha, o número de infidelidade. Queremos viver a vida cristã de forma desportiva. Aonde as pessoas se falam mal, jogam a condenação na mente. As pessoas têm preferências, escolhem amigos e amigas, até isso é normal. Porque não somos chamados a nada bem com todo mundo. Porque devemos ter cuidado, porque sal e açúcar se parecem. E às vezes o açúcar, ou melhor, o sal fino, pode parecer o açúcar. Não é verdade? Por isso, todo cuidado ele é pouco. Coisas que ao princípio não foram assim. Por que estão a ser assim? Porque as pessoas não querem voltar ao princípio, não querem voltar à palavra. Ficamos indiferentes quando escutamos a palavra. E é assim que nós estamos a viver. É dessa forma que nós estamos a viver. Então as pessoas hoje não é de se admirar que clamem, os dias dos milagres já passaram. Não existe isto de cura divina. Porque fazem isso? Porque tomaram a palavra de Deus e enrolaram em seu crendo nela. E fizeram misturar
e fizeram a mistura errada. E elas não têm poder aí. Se um anjo, um bispo, um arcebispo, ou seja o que for, vier e mudar uma palavra, isso mudará toda a receita. Permaneçamos exatamente com o que ela disse. O que Deus disse, vamos deixar dessa forma. O que Deus falou, vamos deixar como Deus disse. Amém. Não precisamos acrescentar nada. Não precisamos retirar nada. Há um ditado que se diz: uma mão faz o quê? Lava a outra. Você quer ser apoiado. Você quer ser ajudado. Mas você não apoia. Você não ajuda. Parágrafo 23, vamos para o bicho. As igrejas estão acabadas hoje. Desviaram-se por rebeldia em algum ponto, formando organizações, formando denominações, fazendo as pessoas seguirem credos em vez de Cristo. Não quero nenhum credo, senão Cristo. Nenhuma lei, senão o amor. Nenhum livro, senão a Bíblia. É exatamente o que temos. Esse é o credo de Deus. É a receita de Deus. É o antídoto de Deus para o pecado. É o antídoto de Deus para a nossa cura. É o poder de Deus manifestado a nós ao recebermos a palavra em nossa vida. Por isso que essa juventude evangeliza. Eles pensam sempre que o único que deve estar no campo é o irmão lá, o irmão muito sério. E ele nunca deve estar no campo. Ela não aprende a palavra para evangelizar as outras moças. Estamos aí até já. Jovens que parecem tão com espírito de velho. Não queremos entrar no campo. Não queremos evangelizar. Todo tempo é só trabalho secular. O que você trabalhou para Deus? Todo o trabalho que nós fazemos secular, as coisas que nós adquirimos, um dia vão estragar, um dia vamos deixar. Mas o nosso trabalho com Deus, você já colocou o que é lá no teu banco do céu. Já colocaste o quê? Já colocamos o quê? No banco do céu. Amém. Sim, o homem pode trabalhar, deve trabalhar. Mas a Bíblia também fala do trabalho da palavra. Amém. A Bíblia nos fala do trabalho espiritual. O maior negócio que o homem pode fazer é o negócio de almas para Cristo Jesus. Jesus falou: a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Rogue ao Pai que manda trabalhadores à sua seara. Tem muita gente. Há coisas que não, quer dizer, nunca se deparamos com ela. Você se depara se você vê, tipo, mas isso não está acontecendo, isso é verdade, não está acontecendo. Muita juventude a se perder. E não fazemos nada. E nós não oramos. Essa igreja não tem grupo de intercessão para que a igreja se mantenha em pé.
estão acomodados. Parágrafo 24, William Branham diz: agora vemos que eles respondem claramente, ou exclamam: onde está Deus, o Deus de Moisés? O motivo de Moisés ter ficado com Deus e das coisas acontecerem foi que Deus estava seguindo a receita de Moisés. Moisés estava seguindo a palavra de Deus. A razão de Pedro, Tiago e João acertarem o alvo todas as vezes foi porque eles seguiram a palavra de Deus. Se eles não acertaram o alvo, foi por uma única coisa: permanecer na palavra. Muitas vezes não precisa de um grande grupo, Deus precisa apenas de um homem ungido, de um homem que se rende, de uma mulher que se rende, para ele fazer as coisas acontecerem. Um só homem no Kwanzaa Norte, um só homem no Lubão pode incendiar uma comuna com o Evangelho de Deus. Pessoas que davam orgulho na sala dela pregavam, nos bairros pregavam, não aceitavam cometer erros, jogar bola, seja lá o que for, os pagãos. Hoje, saímos do santo para adquirir o profano. E queremos unir o santo e o profano. Amém. Deus nunca vai aceitar isso. Amém. Nunca. Uma mulher não pode ser rebelde. Como é que uma mulher não gosta que lhe chamam a atenção? A mulher que não conhece o valor do lar. Se essa irmã conhecesse o valor do lar, a mulher que não conhece o valor do lar, por isso não se posiciona. Como é que uma mulher quer entrar no casamento, mas não sabe ser esposa? Ou melhor, não tem os ensinos de ser uma verdadeira dona de casa. A mulher não pode ser respondona. Eu não quero mulher respondona, irmão. Mulher não pode ser respondona. Tem que ser humilde. Nunca aguentar, vai orar. Entrega tudo na mão de Deus. Não entrega por quê? Só queres responder. Acha que a tua boca vai resolver os problemas? Amém. Acha que a tua boca vai trazer solução? Se for usada de forma errada, não vai trazer nada. Se tiver que usar a boca, usa na oração. Reclama com Deus. Pede a ajuda de Deus. Para mudar a coisa, para melhorar a coisa, para transformar a coisa, porque Deus não falha. Amém. Amém. Tenho preguiça. Eu quero pregar sobre o fogo. Quero pregar sobre o pacto. Amém. Isso mexeu com a minha alma. Que há pessoas que não fazem voto, mas querem coisas grandes. Amém. O Deus da Bíblia, há coisas que ele exige voto. Amém. 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 Uma mulher que eu vejo Deus do lado dela, na casa dela, mas ela não é convertida. Quer desafiar com o homem? Mulher não desafia com o homem. Deixa dessas influências erradas aí fora. Isso de nós nos preocupar com charme, queremos ser moço com charme, que as moças ficam olhando. Irmão, você não nascer povo, você é areia movediça.
Cristão se importa com o caráter, não é com o charme. Estamos a entender? Ele diz, não me importa de combinar o meu paletó com a minha gravata, mas quero combinar a minha experiência com a Bíblia. Isso devia ser o pensamento de cada cristão. Amém. Não é se importar só com Cristo, roupa, calçado, nada, cor da pele. Tem que se importar com a tua experiência na Bíblia. Amém. Amém. Não é imitar a mulher do pastor, é imitar a Bíblia. As heroínas da palavra. Glória a Deus. Porque muitas mulheres pastor para levar mais do inferno. Mau posicionamento, mau enquadramento dessa mulher pastoral. E muitos dizem, ainda na casa do pastor fazem assim, ainda a mulher do pastor faz, ainda na casa do pastor veja o filme. Irmão, combina a tua experiência com a Bíblia. Não vale a pena imitar ninguém. Não imita ninguém. Se você tiver que imitar, desde que essa pessoa esteja a fazer conforme a Bíblia. O cristão não podia meter sabe na casa dele, e esse tem fim. Compra bem tarde, vem tirando o fone, filmes cristão, e faz da tua casa um lar cristão, pai. Começam depois a se vestir nas novelas. E depois começa a tirar os hábitos das novelas e colocar no lar. Hábitos da novela estão a arruinar os lares que poderiam ser lares cristãos hoje. No princípio, não foi assim. A Bíblia nos falou que as jovens sejam como as santas mulheres da Bíblia, assim como Sara. Chamava Abraão de Deus, Senhor, conduzir o marido. É por isso quando muitas vezes uma mulher que conduziu o marido, essa mulher está arruinada. Porque Cristo nunca aceitou que a igreja o conduzisse. Cristo sempre foi e sempre será o cabeça da igreja. O marido sempre foi e sempre será o cabeça da mulher. Basta ter a mulher ter um pouco de poder, ganhar um pouco mais que o marido. Começa a se sentir a mãe do lar, a poderosa empoderada. Está errado, isso é satanismo. Isso é diabólico. Isso é diabólico. A melhor só para imitar está na Bíblia. A Bíblia nos ensina. Parágrafo 28, irmão não diz. Agora, não só uma dessas pessoas que gosta de atirar a ismo. A igreja diz assim, então vamos ficar com isso. Se os apóstolos, pela palavra de Deus, pelos mandamentos de Deus, pelo mesmo Espírito Santo que temos, acertaram em cheio na cura divina, nos poderes de Deus, se ficarmos com isso, sabendo que é assim ali, então fiquemos até acertarmos o centro. Só isso. Pois sabemos que era assim antes. Como é, os dias dos milagres já passaram. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como pode esse Deus que ressuscitou e vive eternamente estar conosco? Como podemos transformar isso num credo quando Deus não tem credo? Deus é uma pessoa. Deus habita em sua igreja e vocês são a sua igreja. Se nasceram de novo e foram cheios do Espírito Santo, vocês são a igreja de Deus. Deus habita sem essências. Ele faz sua morada em vocês. Quando Deus desceu,
se fez carne e habitou entre nós. O que ele fez? Ele estendeu sua tenda entre os seres humanos. Amém. Ele mudou o seu papel de Deus para o homem, para se tornar, para que o homem conseguisse se tornar como ele. Ou ele se tornou eu, para que através da sua graça eu conseguisse me tornar ele. Glória a Deus por isso. Coisas que ao princípio não eram assim. Quando você começou, quando você ouviste essa mensagem, quando você recebeu a palavra, como é que você era? Qual é a forma que você andava? Qual é o desejo que você tinha pela palavra? Qual era o impulso que você tinha em buscar a presença de Deus, em ter respeito, em ter dor? Mas você vê que de lá para cá, as nossas experiências foram apoiadas com fofoca, mentira, manipulação, críticas, fingimento, hipocrisia. Tudo isso lá arruinou a nossa experiência. É por isso que quando vamos orar, não sentimos a presença de Deus. Amém. Não temos desespero na oração. Você vê antigamente, encostado numa irmã que ora, irmão, dava temor, dava respeito. Antigamente não se brincava de encostar numa irmã que ora, ou que orava. Porque a irmã era tão sensível ao Espírito, que qualquer um que tivesse uma energia diferente, uma energia negativa, era identificada na hora. Eu me lembro que havia tempo que o Espírito Santo te dizia a condição espiritual do irmão. Amém. Por que você era sensível ao Espírito Santo? Hoje não temos isso. Aí já não tem experiência. Olha para a igreja, só está 1 mês, 2 meses, não pede batismo. Não quero ser batizado mais alto. Há pessoas que estão arruinadas, não querem renovar a vida deles cristãos, começando pelo batismo nas águas. Amém. Ele quer que o pastor, a Bíblia, se enquadre nos pensamentos dele. Pastor, dá uma orientação, não faz assim. Está bem, na presença do pastor, atrás do pastor, o comportamento, o posicionamento, as atitudes, as ideias serão diferentes. Eu rebelde, ela é rebelde. Eu sou pastor Jorito. O que falta para essa pessoa tomar a decisão que de fato quer Deus? Por que muita já não vem na igreja hoje? Há pessoas que estão com mágoa do pastor, uma mágoa antiga. Mágoa de uma irmã antiga. Porque no momento que ela achou que o pastor tem que estar lá, ou que a igreja tem que estar lá, e não esteve, às vezes foi o momento que ela tem que passar com Deus para poder experimentar o caráter dele. Amém. Mas ela julgou na ignorância. Quantas pessoas estão aí? Muitas vezes a igreja apoiou, mas essas pessoas falam mal da igreja. Quando eles falam mal da igreja, elas próprias têm pessoas para citarem. É mesmo pessoas para elas próprias citarem, não fulano, não fulano. E acham que a igreja tem preferência. Analisa aí.
Seja justo contigo mesmo. O que é que você já fez para Deus e para a igreja? Muitas vezes nós exigimos muito e não fizemos nada. Qual é a irmã que vem na limpeza? Tirando as mesmas pessoas. Qual é o irmão que entra no campo tirando as mesmas pessoas? Qual é a irmã ou irmão que oração de madrugada em conjunto participa? Uns fogem. Não, se eu estava acordado, se eu entrar, eu ia orar. E como eu não quero orar, parece que nós queremos ouvir a oração dela, parece que nós queremos ouvir a oração dele, então ele não entra. Há quem, se for o pastor orar, vai sair da chamada. Quando o pastor acabar de orar, ou não é bom irmão, ele vai entrar. Você pensa que você é mérito do pastor? Você pensa que você é mérito do Espírito Santo? Mas quando ele orar, todo mundo tem que ouvir a oração dele, dela. Ele ora bonito, ele ora bem. Não escute, irmãos, aqui ninguém precisa escutar a oração de ninguém. Amém. Quando somos bebês espirituais, não entendemos absolutamente nada. A Bíblia diz: o carnal não pode entender as coisas espirituais. Amém. Quem nos conta é meu direito, eu tenho que acordar 5 horas para trabalhar. Eu dormo, porque os irmãos estão a orar, mas eu estou a com sono. Não sou meu, vou dar oração. Outros estão ali já oraram, não estão a dormir. Quando a oração acabou, ainda está na chamada, afinal de dormir. Mas esse irmão sai da chamada, dormiu. Aí não dormiu. Ninguém me perguntou só, pastor, não estamos orando. Amém. Porque para ele, melhor é Amém. Quem já me perguntou? Deus te abençoe. O resto. Depois, não tem alma ganha. Depois, numa cura, quer apontar, sabe quem? O pastor. Amém. Será que o pastor não está bem? Será que... Porque na cabeça deles, a igreja é o pastor, não são ele. Amém. Mas quando o pastor tenta puxar a igreja, ninguém vem. Amém. Aí, até a minha irmã que está no lugar me pergunta: meu irmão, os cultos online pararam por quê? Porque aquilo me ajuda. Quem já perguntou, as orações de madrugada terminaram por quê? Eu mesmo vejo assim, há pessoas que têm bué de dados, mas não fazem nada com dados. Nunca entrou só numa oração de madrugada. Se o pastor falar essas coisas, a pregação não está boa. Por que é que uns têm que se entregar e outros não? Por que é que uns têm que se importar e outros não? Julga você mesmo. Será que você nessa condição tem que ir no céu, irmãos? Quando Paulo foi cortado a cabeça, muitos foram escarnecidos, feridos para entrar no céu. Nós queremos entrar de qualquer jeito. Na Nigéria está a matar crentes até hoje. Há países árabes que estão a arrebentar o crânio das pessoas que creem em Jesus. Não vou ficar falar que receberam a mensagem do Ilha, não creem sobre Jesus e leem a Bíblia. Mas estão a morrer. E não foi essa mensagem. Por isso, se nós passarmos por uma pedra que tem que matar os crentes, muitos de vocês não vão fugir da mensagem. Porque a mensagem nunca entrou, irmãos, nós tentamos entrar na mensagem. Amém. 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 Quando a desconfiança acabamos no meio.
quando a murmuração do coração acabar. Amém. Quando essas coisas acabarem, Deus vai fazer graça. Por isso, Deus conhece cada coração. Eu não preciso me preocupar com os corações. Eu devo me preocupar em pregar a palavra e viver a palavra com os corações. Deus ele cuida. Há pessoas que são assim. Vou falar. Amém, irmãos? Amém. O segredo da prosperidade é ser fiel aos dizem. Nós, os pastores, somos portadores de bênção. Se haver link de trabalho para o consultor, pastor, você, pastor, conhece as ovelhas, sabe, naquele animal, deve trabalhar ali. Aquele irmão deve trabalhar ali. E muitas vezes aquela pessoa é ansiosa. Ele é ansioso, ela é ansiosa. Ele pode conseguir comprar uma geleirazinha de 120 mil, aquelas pequenas, 4 milhões. Pode conseguir meter coisa, a meter ao claro, a bonito na cara dele, mas nunca vai crescer financeiramente. Isso não é nada. Você é infiel a Deus nas coisas que você tem que ser fiel. Irmãos, essa parte de nós cortam comigo. Além de ser pastor, isso dói, irmã. Você apoia alguém, essa pessoa, depois de ser apoiada, nem dizem mudar, nem na igreja vem, depois de um mês estar chorando, o pastor, uma situação. E o pastor tem que se condoer, o pastor tem que ter pena, o pastor tem que ter sentimento, e apoiar mesmo, fazer, mas essa pessoa está ali. E ele não se importa. E se o pastor não fazer de novo, vai criticar a igreja, vai criticar o pastor. Isso é bom quando o pastor, se a pessoa estivesse no lugar do pastor. Amém. Essas coisas é difícil. Por isso o Bruno pregou a pregação. Porque queriam ser pastores. É assim, né? Sabe? Porque tiveram que ser pastores. Essa é uma posição não é fácil, papai. Às vezes eu falo, meu Deus, quem me matou? Deus me perdoe e me ajuda a cumprir isso. Vou terminar. Amém, irmãos? Amém. Eu queria ter toda essa pregação, só faz 20 minutos.